Boa noite, caros alunos. Demoramos um pouquinho, não é? Mas tudo sob controle. Iniciamos hoje o nosso curso aqui na IDEA Casa de Cultura, em Belo Horizonte, sobre o barroco no litoral brasileiro. Já fizemos antes o barroco em Minas Gerais, o dito barroco mineiro. Agora iremos tratar o barroco que se fez nas cidades litorâneas do Brasil e que representam diferenças muito fundamentais para se entender, não é? Bom, primeiro gostaria de falar sobre uma bibliografia especializada nesse assunto. Vejam só vocês. As referências básicas que eu considero muito importantes, a primeiríssima é Germain Bazin, Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. Essa edição desse francês importante, que foi secretário do Museu do Louvre, ela data de 1983 e são em 2 volumes. Praticamente tem tudo que se quer saber sobre o barroco em todo o Brasil está aí no Germain Bazin, Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. Mas também existe o John Bury, essa Arquitetura e Arte no Brasil Colonial. É uma publicação de 1991, ela é recente. Esse John Bury, ele viveu em Portugal e se dedicou muito ao barroco português, mas interessado também, lógico, pelo barroco brasileiro, fez algumas publicações, alguns ensaios muito interessantes que então foram reunidos nesse livro Arquitetura e Arte no Brasil Colonial, um livro bem importante. Mas também o livro da Miriam Ribeiro de Oliveira, O Rococó Religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. Apesar do título parecer limitar o estudo apenas ao rococó, ela trata muito bem o tardo barroco, o estilo pombalino e coisas assim bem importantes para o final do século XVIII, ou seja, a segunda metade do século XVIII. Bom, são 3 obras de aprofundamento, obras muito completas. Agora, existe uma quarta aqui, que é um manual, não é, do Walter Zanini, História Geral da Arte no Brasil. Ele é bem completo, são 2 volumes e entendo que seja aqui então um livro de iniciação, não é? Um livro para quem não conhece nada da arte barroca no Brasil, então deveria começar por essa obra do Walter Zanini, História Geral da Arte no Brasil. Bom, então vamos lá. O nosso curso irá seguir cronologicamente. Em 5 aulas irei mostrar como evoluiu então a presença portuguesa nas costas do Brasil, no litoral do Brasil. Não trataremos Minas Gerais, porque já foi um curso à parte, mas principalmente porque as ordens religiosas, as ordens primeiras, franciscanos, beneditinos, jesuítas, carmelitas, foram proibidas de vir a Minas Gerais. Então aqui não se construíram conventos, mosteiros, não é, colégios, jesuítas. Não temos a presença dessas ordens primeiras aqui, apenas as ordens leigas, né, confrarias, irmandades e ordens terceiras. Então por isso aí já é uma diferença muito grande sobre a história, então, da evolução do barroco ou da arte colonial no litoral do Brasil. Vamos começar falando sobre o descobrimento do Brasil. Aí vejam essas 2 naus, são fotografias modernas, mas é uma reconstrução bem precisa sobre as caravelas e as naus. E acho que vocês gostariam de saber isso, né? Que as caravelas mediam 22 metros de comprimento e transportavam até 80 homens. As naus, que eram maior, elas podiam chegar a 35 metros e tinham capacidade para 150 tripulantes. Elas tinham que transportar, inclusive, água doce para 3 meses e alimento vivo também, como bois e vacas, cabritos e galinhas, além de alimento para esses animais também. Quer dizer, eles usufruíam na travessia desses animais, o leite, por exemplo, né? Mas iam matando esses animais para poder comer também. Eu fico pensando se em alto mar acabasse a água ou o alimento, né? Era um grande pulo no desconhecido, essa travessia. A frota de Pedro Álvares Cabral, ela tinha 9 naus e 3 caravelas. E uma pequena embarcação também para os mantimentos, né? Imagine vocês que vieram 1.500 homens nesses navios, né, nessas caravelas e naus, e
viajando então com Cabral. E a viagem de Lisboa até o Brasil, até o Porto Seguro, onde se celebrou a primeira missa, durou 45 dias. 45 dias de desconhecido, não é? Vejam vocês. Aqui, uma coisa interessante também é que o medo deveria ser constante em todos eles, porque haviam muitas publicações do século XIV, século XV principalmente, que colocavam a ideia dos perigos do mar, de alto mar, ou do grande mar tenebroso, o Oceano Atlântico desconhecido, como animais fantásticos, monstros marinhos, né? Como esse narval gigante aí. Não é? Bom, mas chegaram às costas do Brasil, não é? Esta pintura do século XIX, aliás, do início do século XX, não é, de 1900, é de um artista paulista chamado Oscar Pereira da Silva, que pintou aqui, então, em 1900, o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, lá em 1500. Bom, obviamente é uma idealização dessa chegada dos portugueses em território brasileiro, mas eu acredito que possa ter sido bem assim. Não é? Imagino a surpresa dos índios com os navios, a quantidade de velas abertas, as roupagens, os metais das armaduras, né, e das armas. Uma coisa curiosa seria vocês lerem a carta de Pero Vaz de Caminha, não é? O cartógrafo, um dos cartógrafos que veio, um escrivão, não é? Que veio com Pedro Álvares Cabral e que escreveu a carta para o rei Dom Manuel Venturoso, narrando, portanto, o descobrimento dessa terra de Vera Cruz. Bom, vamos entender que as primeiras representações da terra brasileira é que são mais críveis, ou mais reais, né, mais importantes. No caso aqui, a primeira referência publicada sobre o descobrimento do Brasil, e a mais importante, né, por ser muito antiga, foi a de um italiano chamado Francanzano da Montalboldo, que era um cartógrafo italiano que publicou Da Navegação de Lisboa a Calicut em 1508. Essa obra é muito rara, é mais textos e mapas, não é? E não são mapas tão bonitos quanto esse aqui, por exemplo, que é de uma outra publicação de 1519, não tão antiga quanto a de 1508, né? Mas ela, chamada Terra Brasilis, ela já apresentava o nome dessa terra do pau-brasil, não é? E é um mapa de um atlas importante desse Lopo-Homem Reinés, ou famoso Atlas Miller, e se encontra hoje na Biblioteca Nacional de Paris. É importante sabermos que esse atlas português de 1519 foi ricamente ilustrado, incluindo várias cartas náuticas ou já um mapeamento das costas do Brasil. Vejam, 1519 já temos o mapeamento das costas do Brasil, né? Ele foi um trabalho conjunto, então, de cartógrafos portugueses chamado Pedro Reinel e Jorge Reinel, e esse Lopo-Homem, não é, que ilustrava. Mas há miniaturas também, ilustrações aqui muito interessantes de um outro artista português chamado Antônio de Holanda. Vejam, portanto, que já temos aí a descrição mapeada, né, das costas do Brasil e a atividade comercial inicial, que é o pau-brasil. Os índios aí, representados então pelo Antônio de Holanda, estão cortando madeira, o ibirapitanga, né, o pau de tinta, a madeira vermelha, a madeira cor de brasa, né, que dá nome à terra, Terra Brasilis. E esta foi a primeira especiaria que os portugueses então retiravam do Brasil. Existem outros mapas muito interessantes, como esse mapa do Brasil de 1555. Engraçado que ele está no sentido longitudinal, né? Eu vou virar ele para vocês entenderem, mas esse é o Atlas delle Navigazioni e Viaggi de Giovanni Battista Ramuzio. É obra, então, desse importante cartógrafo italiano que viveu na primeira metade do século XVI. Essa publicação dele, chamada Delle Navigazioni e Viaggi, em Veneza, em 1555, é a segunda antologia mais importante sobre as navegações portuguesas do século XVI. No livro terceiro dessas publicações, ele fala da ilustração, ilustrando, né, ele fala do escambo de pau-brasil, realizado inclusive nas costas do Brasil. Esse mapa, portanto, de importância grande, ele deve ser visto na realidade assim, para entendermos então
a colocação do mapa do Brasil que a gente conhece, né, no sentido sul a norte, né, na vertical. Bom, mas ele foi feito para ser visto assim, né, e publicado em 1555. Trata-se aqui de um dos primeiros mapas a mostrar o Brasil individualmente, né? Embora seja um mapa mais pictórico do que geográfico, vamos dizer assim, alguns pontos já estão bem definidos, como, por exemplo, a indicação de Cabo Frio, no lado esquerdo da gravura, lá embaixo, né? Esse mapa, portanto, deitado, né, é porque não havia naquele tempo a convenção de alinhar os mapas verticalmente, né, no eixo norte e sul, como eu mostrei aqui virando no computador. Esse mapa, inclusive, ele descreve a viagem do piloto francês Jean Parmentier na costa brasileira e aborda principalmente as boas relações dos franceses com os índios. Também aí a contínua extração de pau-brasil e a captura também de animais silvestres diferentes da Europa, né, que eram os maiores pontos de interesse da França nesse tempo. Uma curiosidade, inclusive, aqui a marcação do rio Amazonas, já, né, em plena selva amazônica, que está bem evidente aqui na parte à direita. Bom, veja um outro mapa interessante. Esse é de um frei chamado André Tevet, um frade franciscano, não é? Que era francês. Ele viveu de 1502 a 1592 e foi um explorador, cosmógrafo e escritor que viajou o Brasil também no século XVI, tendo inclusive escrito obras sobre os costumes dos habitantes originais da terra naquele tempo. Curioso que ele cita aí um fato curioso como o número de índios que poderia existir no Brasil então, né? Estima-se que na época da chegada dos portugueses havia entre 500 mil e 1 milhão de indígenas habitando o litoral brasileiro. O Pero Vaz de Caminha, né, um dos 7 escrivães da frota, na famosa carta do achamento do Brasil, né, como ele chamou, ele informou que os índios eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas, traziam nas mãos arcos e setas. Aí eu estou citando ipsis literis a carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, sobre esse mapa do André Tevet, vejam que o Brasil, na parte inferior aqui, é descrito com grande dificuldade, não é? Enquanto lá, acredito, já o Golfo do México, o México, a América Central, está mostrada já com grande proximidade, apesar da data tão antiga desse mapa, não é? Veja o Brasil como ele é representado. Aliás, esse frei André Tevet, ele embarcou para o Brasil na frota do almirante Nicolas Durand de Villegagnon, um dos invasores, né, da invasão francesa no Brasil nesse tempo. Ele permaneceu em terras brasileiras de novembro de 1555 até janeiro de 1556. Tratou de observar aqui a natureza, os indígenas da Baía de Guanabara. Aliás, a palavra Guanabara vem do tupi-guarani, o seio do mar. Quer dizer, uma forma de uma baía que tem a forma de um seio, né? Guanabara, o seio do mar. Bom, mas continua nessa época, então, um grande interesse pelos monstros que existiam na Terra, né? Gigantescas, animais gigantescos, né? Muito maiores que os homens e assim por diante. Aqui, esta gravura do século XVI mostra, logicamente, animais absurdos, né? Que não existem. Assim começa, então, o entendimento europeu sobre os habitantes do Brasil, não é? Bom, vejam aqui também, eu acredito que seja aí uma interpretação de um tucano, né? Uma coisa assim, feito então nesse tempo, no século XVI. Mas o que interessava a Europa aqui seria imediatamente descobrir ouro, prata, pedras preciosas. Isso a terra brasileira não se mostrou generosa no início. E sim o pau-brasil, como aqui vocês vejam, uma das 228 gravuras desse Frei André Tevet, esse francês, franciscano, né, que foi publicada na Cosmografia Universal, né, do Rei, em 1575. Então, entendemos que o século XVI é um século de dificuldades, um século de exploração
principalmente da madeira, e de tentativa de se fixar na terra. Época que os portugueses, então, enviavam muitos degredados, lutavam com os índios, né? Como mostra, por exemplo, essa ilustração dos cercos de Igaraçu, em Pernambuco, no ano de 1549. É uma gravura de um belga chamado Théodore de Brie, que estão reproduzidas na edição original do livro do Hans Staden. Vocês vão entender muito sobre esse Hans Staden, que ele esteve no Brasil 2 vezes e foi prisioneiro dos índios, né? E ele presenciou certos costumes que ele narrou nas suas 2 viagens ao Brasil, né? Que foram datadas aí de 1557. Foi o Hans Staden quem descreveu a antropofagia no Brasil em 1557. As descrições dele estão no famoso livro, né, 2 Viagens ao Brasil, que foi publicado em Marburg-Hessen, na Alemanha, em 1557. O Hans Staden era alemão, não é? Vejam que havia muitas outras nações que cobiçavam o Brasil, não é? Por isso, Portugal deveria firmar a sua conquista com fortes e degredados aqui para colocar portugueses em terra brasileira e assim defender essa terra. Mas veja que curioso o título do livro publicado em 1557 pelo alemão Hans Staden. Olha aqui. História verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Hohenbergen, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora traz a público com essa impressão. Hans Staden. Veja, o título do livro é assim tão longo, né? Aliás, esse livro pode ser lido, se encontra nas bancas de revista, né, em português. É muito curioso ler sobre, então, como ele ficou prisioneiro dos índios e veja, ele está ali no fundo, né, pedindo clemência, horrorizado de ver os índios comendo seres humanos. Aliás, esse costume de antropofagia não era por fome. Os índios comiam por vingança, né? Era um modo de devorar o inimigo e depois dizia nas batalhas, olha, no meu corpo corre o sangue do teu irmão, do teu pai que eu comi. E assim era uma forma de vingança. Muito interessante isso. Mas o Hans Staden, ele descreveu outras coisas importantes que foram ilustradas na Europa, como, por exemplo, como os chefes se vestiam, né? E aqui a única citação que eu vou fazer da arte desses homens pré-cabralinos, né, o homem original aqui do Brasil, seriam essas capas de penas de beija-flor, não é? E há uma famosa, esse manto de chefe tupinambá, feito em penas de beija-flor, que é do século XVI ou XVII, que foi doada pelo Maurício de Nassau, o holandês invasor do nordeste do Brasil, não é? Que aqui esteve durante um longo tempo, e que doou esta capa para o Museu Nacional da Dinamarca. Ele está lá até hoje em Copenhague. Aliás, essa capa muito importante, feita de penas de colibri, não é? Ela veio para a exposição em São Paulo de Brasil 500 anos e a gente pôde ver de perto que está muito bem conservada, não é? Esse manto de chefe tupinambá. Uma obra de arte brasileira pré-cabralina. Não irei tratar essa arte pré-histórica brasileira ou arte pré-cabralina dos indígenas brasileiros, porque o nosso assunto é o barroco, né? Então vamos começar primeiro falando sobre o esforço dos portugueses em dominar essa terra. E aqui está o famoso Tratado de Tordesilhas, não é? Aqui nessa ilustração de Luiz Teixeira, um português, a divisão da América Portuguesa em capitanias hereditárias, em 1574. Vocês sabem que a Espanha e Portugal reivindicavam a posse das terras dos descobrimentos. E, portanto, o Papa teve que interceder e criou-se, então, o famoso Tratado de Tordesilhas, não é? Que passa nesse ponto, e Portugal então tratou logo de definir uma divisão da América Portuguesa em capitanias hereditárias que foram doadas então para importantes nobres portugueses para que eles cuidassem da colonização do Brasil, não é? É interessante que o sistema de capitania hereditária foi
uma coisa mais de sucesso nos mapas e não realmente na verdade, né? Nós sabemos que apenas duas capitanias prosperaram, a de Pernambuco e a capitania real de Salvador, né, da Bahia, cujo centro era Salvador. Bom, esse sistema de capitanias hereditárias foi, portanto, uma ocupação, uma tentativa de colonização do Brasil pelos portugueses, que ocorreu somente a partir, então, de meados do século XVI, começando, então, aí a afirmar que essa terra era de Portugal. É engraçado que os outros franceses, holandeses e ingleses reivindicavam ao Papa que mostrasse o testamento de Adão e Eva, que deixava as terras descobertas para Espanha e Portugal. Não é? Por isso invadiam também e tentavam se fixar aqui também. Aliás, há um tratado muito importante dessa época chamado Uti Possidetis, ou seja, o uso é a posse. Não é? Quem possuiria a terra é quem a usasse. Por isso a pressa dos portugueses em, logicamente, permanecer no Brasil, fixar-se aqui. Né? Em 1532, o Dom João III, ele dividiu o Brasil então em capitanias, tentando incentivar o povoamento. A partir do litoral, a terra foi repartida em faixas paralelas e irregulares, doadas aos mais ilustres fidalgos da corte portuguesa. Todo livro de história do Brasil traz essa referência que eu aqui publiquei. Mas vejam vocês, apenas a capitania de Pernambuco e a capitania de Salvador, da Bahia, não é? É que realmente teve algum sucesso no século XVI. Por isso nós chamamos o século XVI na história do Brasil de o século da taipa, o século da construção em barro, né? E o tipo de construção que é aquela coisa de cabanas cobertas de palha e quem viu um viu tudo, não é? Portugal cuidava inclusive de enviar para cá degredados para que povoassem a terra com a língua portuguesa, o sangue português, a nacionalidade portuguesa, não é? Esse mapa aqui é mais interessante porque ele mostra uma espécie de divisão mais lógica, né, mais racional do que foi realmente o sistema de divisão das capitanias hereditárias aqui. Esse sistema de capitanias, ele funcionava como um sistema medieval, né, um sistema de feudos assim. Eram doações que passariam de pai para filho e que esses nobres deveriam ocupar e se tornar senhores absolutos, inclusive criando leis, legislação específica para o seu território. Bom, construções que existiram nesse tempo que determinam, portanto, o esforço português ainda renascentista, né, ainda do século XVI, não existem. Ou quando existem, como esta aqui, a mais importante, a mais célebre, né, estão em ruínas perfeitas. Esta é a casa e torre de Garcia Dávila, que data de 1550 a 1609 e que fica na Mata de São João, na Bahia. Esse Garcia de Souza Dávila, vejam a data de nascimento e morte dele aí, ele era filho de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. E saibam vocês que ele foi nomeado feitor e almoxarife da cidade do Salvador e da Alfândega, e recebeu do pai, esse primeiro governador-geral do Brasil, né, o Tomé de Souza, 14 léguas de terras de sesmaria, nas quais a Casa da Torre era o centro administrativo. Eu vou explorar com vocês essa Casa da Torre de Garcia Dávila para que vocês entendam como ela realmente é importante, é um único exemplo senhorial de uma construção importante ainda do século XVI, né? Garcia Dávila foi, assim, um grande desbravador e colonizador, aí a importância dele. Ao final do século XVI, sua propriedade era a maior fortificação senhorial do Brasil e suas terras o maior latifúndio que existiu em tempos coloniais. Imaginem vocês uma sesmaria inteira, né, de quilômetros e quilômetros quadrados. Garcia Dávila foi muito importante, inclusive, como um sertanista, né, no ciclo do gado, aos finais do século XVI e início do XVII. Bom, vejam aqui algumas construções que eu, trabalhando no computador, pude reconstruir para que vocês entendam. Olha aqui, né, como seria e como está hoje, não é? Ela seria uma casa senhorial, ainda de janelas com vergas retas. Vergas é a linha de contorno da janela, né, a parte superior,
ou é curva no século XVIII, né? Aqui no século XVI, XVII ainda são retas, não é? Vejam aqui nas ruínas tão claramente. Ou vejam aqui o tamanho dessa casa, que seria maior do que resta hoje nas ruínas, então, na Bahia. Ela seria assim, não é? Uma reconstrução aqui bem fiel, porque existia inclusive uma capela, se vê lá no fundo, vamos mostrar, é o único elemento que sobreviveu, assim, vejam, conservado pelo patrimônio histórico, não é? Muito antiga essa construção. Vou mostrar de perto o sistema de construção, que deve ter usado mão de obra de portugueses mesmos, né? Não existiam negros ainda aqui, ou talvez indígenas, mas o processo de construção aqui dessa casa do século XVI é como se fazia em Portugal ainda, não é? Essas pedras e uma argamassa cimentícia, e depois a casa era caiada, não é, de branco, e como uma grande fortaleza, uma grande fortificação. Assim foi a casa e Torre de Garcia Dávila, né? Esta construção muito próxima ainda dos moldes renascentistas, que sobreviveu no Brasil, assim, em ruínas, né? Infelizmente, em ruínas. Olha como ela seria, não é? Aí são reconstruções de computador, né? De design gráfico, mas que dá para se ter uma ideia como seria e como está hoje, ó. Vejam vocês. A capela realmente é a única que foi aí restaurada ou conservada pelo patrimônio histórico. Visto de perto, vocês podem ver que o sistema de construção ainda é severo, é quase medieval, não é? É o sistema ainda renascentista. Então se diz que a casa de Garcia Dávila, na Bahia, do século XVI, é o único exemplo de renascimento português em território brasileiro. Vejam mais algumas fotografias interessantes sobre essa casa. Todo o madeirame dos pisos já desapareceu, não é? Infelizmente. Bom, mas os portugueses cuidavam também de fortificações militares, né? Não só moradias, né, que seriam espécies de residência desses senhores pioneiros da pecuária no Brasil, né? Mas também fortificações para defender das outras nacionalidades que tentavam tirar partes também nessas grandes descobertas. Essa fortaleza da Barra do Rio Grande, o famoso Forte dos Reis Magos, fica em Natal, no Rio Grande do Norte, é bem antigo também, data dos finais do século XVI, vejam, construída rapidamente, né, de 1597 a 1598, usando mão de obra de degredados, né? A planta do novo forte foi traçada em Portugal, em 1597, e foi atribuída a um jesuíta, Gaspar de Sampères. Curioso que vocês veem o processo assim de parecer uma estrela, não é? É porque para se subir nas paredes desse forte, né, para se chegar mais próximo dele, seria mais fácil o canhonaço de cima, não é? E tornava vulnerável quem se aproximasse muito das portas de entrada, não é? E a parte central, obviamente, parecendo uma pequena capela, era sim uma capela, mas também a casa da pólvora, para mantê-la seca. É interessante que esses fortes eram construídos em locais que tinham água doce, ou minas de água doce, porque era imprescindível, em caso de cerco, né, ter pelo menos água constante para abastecer os que se refugiavam nesse interior para defender as costas do Brasil. Aí está então a Casa da Pólvora, desse forte dos Reis Magos, ou Fortaleza da Barra do Rio Grande, né, no Rio Grande do Norte, obra de finais do século XVI. Vejam, os canhões, né, são também da mesma época, estão lá até hoje. Existem outros fortes, eu não vou ficar mostrando muitos fortes para vocês, porque quem viu um viu tudo, né? São muitos parecidos. Mas esse é bem simpático, o Forte de São Marcelo, ou Forte do Mar, que guarda a entrada da cidade de Salvador, na Bahia. Foi feito por um engenheiro português, um engenheiro militar, Francisco Frias de Mesquita, engenheiro esse que fez algumas obras, não só militares, mas igrejas também, já nesse período, né, na primeira metade do século XVII. Esse forte, ele segue um modelo português também, muito parecido com outros fortes que se faziam, né, circular assim, em Portugal, como este aqui, por exemplo, ó, o Forte de São Lourenço do Bugio, da mesma época,
que fica na foz do Rio Tejo, em Lisboa, muito parecido. Portanto, essa planta do engenheiro militar José Antônio Caldas, de 1758, mostra como o engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita seguia as tradições portuguesas, né, e assim fazendo a defesa da entrada da cidade de São Salvador, da Baía de Todos os Santos. Olha que visão bonita. Não é bem circular, não é bem exato, não é? Eu fico imaginando as dificuldades de se adaptar às questões de ilhotas, de rochedos embaixo para se construir essa defesa. Muito heróico esse esforço português do início, né, do século XVI. Existem outros fortes, como o Forte de São Mateus, de 1617, no Arraial de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, do mesmo Francisco Frias de Mesquita, vejam vocês, esse engenheiro Portugal. Mas ele foi muito modificado, né, com construções já do século XVIII e até do século XX. Portanto, interessante mostrar apenas alguns detalhes dele, não é? O interesse desses fortes era criar, primeiro, a presença portuguesa no Brasil e a defesa da terra para os portugueses contra invasores de outras nacionalidades, porque a terra, julgavam os portugueses, pertenciam a eles, né? Bom, ordens religiosas no Brasil colônia, nós vamos hoje dedicar aula aos jesuítas. Realmente, os primeiros religiosos que estiveram no Brasil foram os franciscanos. Há notícias deles até na primeira missa do Brasil, né, até com Pedro Álvares Cabral. Mas, como vinda de uma ordem inteira para construir um colégio e passar a residir, foram os jesuítas os mais antigos, né? As primeiras ordens aqui chegadas, então, seriam aí esses jesuítas. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, juntamente com o Tomé de Souza, o primeiro governador-geral. Eles eram comandados por um chefe, o padre Manuel da Nóbrega, e construíram, em Salvador, a primeira escola elementar brasileira. Aqui é importante vocês saberem que as ordens religiosas primeiras, jesuítas, franciscanos, beneditinos, carmelitas, assim por diante, cada um tinha uma especificidade, não é? Os jesuítas, por exemplo, construíam colégios. O seu interesse era missionário, era impor a fé cristã, não é? Até de modo militar, e principalmente defender os índios, catequizar os índios para facilitar então a ocupação cristã desse território. Por isso eles construíam colégios, não é? A Companhia de Jesus, enfim, os jesuítas, né, cujos membros são conhecidos aí como jesuítas, é uma ordem religiosa que foi fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, lideradas por um espanhol chamado Inácio de Loyola, hoje o Santo Inácio de Loyola, né? A congregação foi fundada no contexto da Contra-Reforma Católica, lutando contra os protestantes, né, contra a Reforma Protestante, né, e foi aprovada pelo Papa em 1540. Então, é uma ordem criada exatamente na época dos grandes descobrimentos. Por isso, os jesuítas, então, se interessam em vir para o Brasil, né, para a América. Os jesuítas foram reconhecidos principalmente por seu trabalho missionário e educacional. A constituição dessa ordem religiosa era rigidamente disciplinada como uma ordem militar, composta de abnegação e obediência ao Papa e aos superiores hierárquicos. Era uma ordem muito poderosa, inclusive lutavam de espada, sabiam atirar e realmente eram quase uma ordem militar, realmente, jesuítas. Vocês vão ver que eles vão, inclusive, criar problemas no século XVIII com a corte portuguesa, a administração portuguesa, e acabar sendo expulsos do Brasil em 1756. Bom, continuando aqui sobre os jesuítas, de Salvador, onde eles inicialmente fundam o primeiro colégio, né, a obra jesuítica estendeu-se pelas povoações do litoral, principalmente para o sul. Em 1570, já era composta por 5 escolas, ou colégios, né, de instrução elementar. Olha, Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de Piratininga, além de 3 colégios no Rio de Janeiro, em Pernambuco e Bahia. Vocês vejam que a importância e persistência dessa ordem militar jesuítica aqui no Brasil, não é? Por exemplo, vocês devem conhecer
o famoso padre Anchieta, né? Era um jesuíta que se interessou em estudar a língua dos índios, foi o primeiro a publicar sobre a língua tupi-guarani, assim por diante, né? Os jesuítas permaneceram, então, como mentores da educação brasileira durante 210 anos, até 1759, quando foram expulsos de todas as colônias portuguesas por decisão do Marquês de Pombal, secretário de Estado do Reino durante o reinado de Dom José I, sob a alegação de que agiam como um poder autônomo dentro do Estado português. Quer dizer, foi um problema político, né, a expulsão deles. Eu disse lá atrás que foi 1756, não, é 1759, quando então o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de todos os territórios portugueses, inclusive da Índia, não é? Eles caíram em desgraça em toda a Europa nesse tempo. Bom, o mais importante primeiro colégio ou primeira construção dos jesuítas no Brasil é não em Salvador, não é? Mas é que sobreviveu, a de Salvador já desapareceu, é esta igreja de Nossa Senhora da Graça, ou Real Colégio de Olinda, o Real Colégio Jesuítico de Nossa Senhora da Graça em Pernambuco. Olhem a data dele, 1584 a 1592. Esta construção, esta igreja, é considerada a primeira construção em pedra e cal, ou seja, religiosa, né? Os jesuítas foram considerados os pioneiros em construções em pedra e cal, né, em cantaria no território brasileiro ainda no século XVI. Né? É uma pena que esse prédio foi incendiado pelos holandeses em 1631, na famosa ocupação holandesa, né? E foi reconstruído entre 1660 a 1662, já então na segunda metade do século XVII, mas ele preservou essa fachada compartimentada típica do século XVII, que nós vamos explicar para vocês. Observem aí, então, um detalhe dessa igreja tão importante para a construção brasileira, a severidade dela, né? E todo o colégio jesuítico preservado, então, em Olinda, em Pernambuco. Né? Bom, vamos primeiro mostrar para vocês a sede dos jesuítas em Roma, na Itália. A sede Mater, a igreja de Il Gesù, né? O Chiesa del Santissimo Nome de Gesù. Fica em Roma e foi construída em 1568, também muito próxima das construções jesuíticas em Portugal e no Brasil. Né? Obra aqui de Giacomo Vignola e Giacomo della Porta, essa igreja praticamente mostra um padrão maneirista. Eu vou explicar bem isso para vocês, para que vocês entendam. O maneirismo é a arte renascentista do século XVI, na Itália, que rompe já com as características clássicas severas, né, do Renascimento. É uma espécie de deturpação, uma maniera, né, um modo diferente de enfeitar a igreja. Daí o frontão rígido, o frontão triangular, começa a ser adornado com essas sêmulas, essas curvas, né, que vocês veem de lado a lado, e alguns enfeites mais exagerados, como colunas duplas, pilastras duplas, mas a fachada é rigidamente compartimentada, não é assim, ó, em linhas de compartimentos, né, severos, e um frontão triangular. Este é o padrão jesuítico em toda a sua existência. Com enfeites, mais enfeites ou menos enfeites, ele é traduzido dessa forma: fachada compartimentada e essas duas sêmulas, ou seja, essas linhas curvas, né, que ladeiam o frontão triangular. Bom, enfeites, logicamente, exagerados ao gosto já do maneirismo, da maniera, né, do Renascimento no século XVI. Arcos e frontão triangular excessivos, né, pilastras e colunas ajuntadas puramente por elementos ornamentais. Né? Mas aí está a severidade da fachada compartimentada, ou seja, dividida em compartimentos, em secções horizontais e verticais. Isso vocês vão ver claramente existindo em Lisboa, por exemplo. A Igreja de São Roque de Lisboa, sede dos jesuítas em Lisboa, foi construída em 1557 a 1580 por esses dois portugueses e um italiano, né? Ela tem também a mesma coisa, né? Frontão triangular, a fachada dividida rigidamente em secções verticais e horizontais, sendo compartimentada. Esse é o padrão jesuítico que vai existir, inclusive, no Brasil. Em Portugal, ele é mais simples, por isso ele é chamado estilo chão, ou
essa palavra portuguesa chão aqui quer dizer um estilo arquitetônico marcado pela austeridade das formas, clareza, ordem, proporção e simplicidade. Isto então, gente, é o típico gosto jesuítico no Brasil que vocês vão ver, não é? Aliás, os jesuítas, pioneiros da arquitetura religiosa no Brasil no século XVI, ao longo do século XVII irão construir desta maneira, tentando construir, logicamente, semelhante à sua sede romana, a Igreja de Jesus, de Roma. Vamos ver como a de Salvador é bem parecida com ela. Mas antes, olhem, compare que a simplificação no Brasil, com a Nossa Senhora das Graças de Olinda, não é? Que foi reconstruída depois do incêndio dos holandeses, em 1660, ela manteve essa tradição chão, né, do estilo chão, fachadas divididas em secções horizontais e verticais e o frontão triangular muito rígido. Não é? Assim, nós vemos sucessivamente uma espécie de, depois eu mostro por dentro, uma espécie de adaptação ao meio local. Quanto mais distante de Roma, mais simplificado era, né? Era óbvio que estamos aqui à esquerda, Nossa Senhora das Graças de Olinda, no século XVI. Não é? Mas observe que internamente também a arquitetura jesuítica tem um estilo. Esse estilo chão reza, portanto, uma forma de uma sala retangular, não é? E capelas muito rasas. Isso é típico também do estilo jesuítico, que permanece em todas as construções, seja onde forem. Não é? Vejam aí o interior de Nossa Senhora da Graça de Olinda e a São Roque de Lisboa à direita. Bom, continuando aqui, essas duas igrejas podemos, portanto, mostrar que a sede inicial foi a Gesù de Roma, né? Também da mesma época, né? Ela é lá de 1568, veja, Olinda 1584, São Roque até antes 1557. Podemos então mostrar que a adaptação ao meio local já começa em Lisboa, simplificando, mas o ideal era construir semelhante a essa sede em Roma. Assim que tiveram recursos no Brasil, vão construir dessa maneira. Então vocês verão as igrejas jesuíticas do século XVII, elas irão tentar imitar a sede jesuítica de Roma, não é? Portanto, vamos ver nessa evolução aqui, muito didática, Roma, 1668, a Il Gesù, não é? Lisboa, 1580 e o Brasil, 1592. Clara adaptação ao meio local. Isso é constante. Então, podemos falar um pouco mais dessa igreja aqui, vocês já memorizam que a fachada com frontão triangular e ela é dividida em elementos verticais e horizontais, em seccionados, né, compartimentados, é uma constante. Então vamos ver algumas arquiteturas jesuíticas no Brasil. Olha aqui, bem mais simplificado, é essa igreja dos Santos Cosme e Damião, em Igaraçu, Pernambuco. O prédio original é de 1548. Por isso, os pernambucanos gostam de dizer que essa é a primeira construção religiosa do Brasil, né? E provavelmente é assim, né? A igreja de São Cosme e Damião, igreja jesuítica, de padrão jesuítico, é a primeira construção em pedra e cal no Brasil. A construção atual que a gente vê é do século XVII, né? Ela tem um formato seiscentista, quer dizer, dos anos 1600, né? Foi mantido, assim como a portada original, né, também existe. Sabemos disso porque existem pinturas muito antigas que eu vou mostrar para vocês, né, como aqui, ó, vejam só, né, esta pintura de um holandês, o Frans Post, um dos pintores de Maurício de Nassau, o príncipe Maurício de Nassau, que criou aí no caso o Brasil holandês, né, em Pernambuco, em Recife, do tempo que viveram aqui, quando os holandeses invadiram, né, ele fez diversas pinturas para enviar a sede da Companhia de Navegação Holandesa nas Índias, a Companhia das Índias Holandesas, né, na Holanda, em 1665. Essa pintura retrata, vejam à direita, que a pequena igreja de São Cosme e Damião não tinha aquela torre que é do século XVII, né? E ela teria na frente, vejam uma outra foto aqui, ela teria na frente um copiar, uma espécie de alpendre, que é típico também da arquitetura seiscentista. Essa arquitetura ainda quinhentista até, não é? Dos anos 1500 e dos anos 1600, que é constante no Brasil e que, no caso, não existe mais. Na reconstrução, na reforma, ela perdeu o copiar
esse alpendre que se chama copiar, né? E foi construída uma torre aí. Aqui se vê, inclusive, eu estou apontando aqui para vocês verem, que a pintura do Maurício de Nassau mostra a igreja desabada, quando então os holandeses foram expulsos. Eles puseram fogo em todas essas igrejas de Olinda e Recife, uma dó, né? E muita coisa assim do século XVI e da primeira metade do XVII desapareceu na época das guerras contra os holandeses, né? Vejam vocês, portanto, que lá existia uma espécie de alpendre, né? Nessas duas pinturas, como vocês veem aqui, e que não existe mais. Bom, mas existem outras igrejas desse padrão jesuítico que conservaram, né, esse alpendre, esse copiar. Essa é a igreja e mosteiro de Nossa Senhora do Monte Serrat, em Salvador, na Bahia. Construída, logicamente, se vê pelo orago, né, pelo santo devoto, Nossa Senhora do Montserrat, uma santa espanhola, né, construída por padres espanhóis na Bahia no século XVI e XVII, na época da União Ibérica, na época que a Espanha reinou sobre Portugal. Vamos falar disso mais adiante. Ela é atribuída a um arquiteto italiano chamado Baccio da Filacaia, que morreu em 1628. Portanto, a igreja é dessa época, não é? Vejam aqui, outra, a Capela de Nossa Senhora da Escada, em Salvador, também de padrão jesuítico, né? É também do século XVI para o XVII, portanto 1590, 1610, né? E ela fazia parte de uma grande fazenda de engenho de açúcar de Nossa Senhora da Escada e foi doada aos jesuítas em 1572. Né? Aí talvez algumas coisas adicionadas aí. Mas um fato interessante, vejam vocês ao lado à direita, uma escada que dá acesso ao púlpito, né? O padre teria que passar fora da igreja no templo para subir para entrar no púlpito para falar aos fiéis dentro. Isso, inclusive, se vê nas mais antigas igrejas em Minas Gerais, um padrão jesuítico de construção que vai ser pioneiro em Minas Gerais, né, no início do século XVIII, quando começa então a ocupação da terra do ouro, né, da terra mineira. Bom, mais ao sul, em São Paulo, nós vamos ver outras capelas muito antigas, ainda desse padrão primitivo, não é? Como a capela da Fazenda de Santo Antônio em São Roque, em São Paulo. Ela data de 1681. Ela foi construída por um sertanista, Fernão Paz de Barros, importante homem que ajudou muito as entradas e bandeiras em território brasileiro, né, em território de Minas Gerais, inclusive. Não é? Vemos aqui que essa construção ela traz um padrão que vai aparecer também em Minas Gerais primitivo, né? No início do barroco mineiro. Vocês vão ver esse tipo de torre também colocada no chão ao lado, né, da igreja, como por exemplo a capela do Padre Faria em Ouro Preto. Mas não vamos tão longe, porque vamos tratar apenas o litoral. Esta fazenda de Santo Antônio, em São Roque, cidade de São Roque, né, no estado de São Paulo, ela tem também uma casa muito importante, que é uma das joias da preservação do patrimônio histórico nacional, não é? Trata-se desta casa bandeirante, não é? Ou seja, o casa bandeirista, o mais correto falar assim. A arquitetura colonial paulista, então, dos séculos XVI e XVII, era construída com essa técnica de taipa de pilão, ou seja, barro socado com cal ou cascalho dentro de formas, e depois esses tijolões quadrados, secos ao sol, construíam-se as paredes, né? A planta era tipicamente simples, em forma quadrada ou retangular. Uma porta com varanda, que vocês veem, ladeada por 2 cômodos frontais. Isso é constante nessa arquitetura bandeirista. Abre-se para um salão principal pelo qual tem-se acesso aos outros cômodos ou alcovas. É muito simples, é muito primário, muito geométrico, né? Esse tipo de construção ainda, então, do século XVI ou XVII no Brasil. Acredito que todas as construções desse tempo em todo o litoral do Brasil seriam assim. Né? Esta, que ficou preservada, se torna hoje um importante documento desse processo de construir dos portugueses em território tropical. Não é? Olha aí. Vejo, inclusive, o telhado avançando, formando um beiral
o beiral de cachorro, que se chama, não é? Para proteger as bases das chuvas, né? E assim a parede de adobe resistir ao tempo, e caiada de quando em quando para poder resistir bem. Bom, mais alguma coisa dos jesuítas muito importante. A igreja de Nossa Senhora da Assunção na redução de Heritiba, no Espírito Santo. Essa palavra redução não deve ser entendido como diminutivo, né? Redução vem do latim redutio, seria uma espécie de reduzir, a simplificar as formas do ideal missionário, né? Para ensinar os índios assim. Também chamado de missões, né? As vilas indígenas construídas pelos jesuítas se tornaram verdadeiras cidades de índios, né? Esta, por exemplo, a redução da Heritiba é de 1579 a 1597, essa construção. A redução da Heritiba, atual Anchieta, é o local onde viveu o padre Anchieta, o José de Anchieta, né, que vocês já ouviram falar dos famosos poemas da Virgem Maria e coisas assim. Bom, eu teria que falar mais um pouco dessa igreja. O padre viveu aqui nesse colégio, né, nesse mosteiro, e aqui ele morreu, inclusive. Outra, também de padrão jesuítico, vejam vocês, muito simplificado, né? Mas é a igreja de São Pedro, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, datada de 1580, também muito antiga. Vejam vocês que o frontão triangular e a porta e a janela, lembrando vagamente as secções horizontais e verticais da divisão do gosto jesuítico, está aqui presente, não é? Assim vai. Bom, esta igreja de São Pedro, ou São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, datada de 1580, é uma das primeiras igrejas jesuíticas no Rio de Janeiro. Ela foi construída com a ajuda dos índios trazidos por Anchieta da aldeia de Heritiba, do Espírito Santo, daquela outra igreja onde ele vivia. São Francisco Xavier, ela é dedicada a... Antes, eu estou me confundindo aqui, vejam o interior dela, né? Olha aqui. Vejam os jesuítas, sempre capelas rasas, né? Muito simplificado, assim era no século XVI. Aqui está a igreja de São Francisco Xavier em Niterói, essa sim é uma outra, né, importante, de 1622, essa já é do século XVII, né? É atribuída ao padre jesuíta Lourenço Gonçalves. São Francisco Xavier é um cofundador, né, da Companhia de Jesus. Ele exerceu atividades missionárias no Oriente, especialmente na Índia portuguesa, e os jesuítas estiveram lá também, né, na Índia, na China, né? Há uma outra importante também, talvez mais importante que essa, que foi uma missão no Rio de Janeiro importante para proteger os índios, né? Seria, olha aí, um verdadeiro convento fechado, uma pequena fortaleza, né? Como vocês podem ver aqui. Esta também. Essa é uma outra, a Igreja dos Reis Magos e Santo Inácio, datado de 1615, que fica no distrito de Nova Almeida, no Espírito Santo. Chama atenção para a fachada que vocês já conhecem, semelhante a São Cosme e Damião, né? Lá em Igaraçu, em Pernambuco. Ou seja, frontão triangular e uma vaga lembrança de secções horizontais e verticais nas três janelas e na porta, né? Bom, a redução dos Reis Magos, que vocês veem aqui, ela, na realidade, foi datada de 1580. Né? A igreja que vocês vejam que é de 1615. Né? Essas missões jesuíticas na América, também então chamadas de reduções jesuíticas, foram aldeamentos indígenas, eu disse verdadeiras cidades, né? Organizadas e administradas pelos padres jesuítas, como parte de sua obra de cunho civilizador e evangelizador. Os jesuítas defendiam, inclusive, os índios contra os bandeirantes que caçavam os índios para torná-los escravos e levar mão de obra para as fazendas, né, e assim por diante. Bom, essa igreja de Nova Almeida, ela foi construída sobre um antigo outeiro, né, onde existia antes primeiro uma capelinha com um crucifixo apenas, e os jesuítas dormiam a relento ali, né, nos arredores da embocadura do Rio dos Reis Magos, por isso o nome hoje forte dos Reis Magos. Mas, vejam, que beleza essa visão de frente. Eu acho uma das mais bonitas, um dos mais bonitos colégios jesuítas, né, no Brasil, esse de Nova Almeida, no Espírito Santo.
Muito simples, mas internamente tão lindo, não é? Eu imagino os índios aqui vestidos e sendo evangelizados, catequizados, ensinados inclusive a cantar, a dançar, a declamar em latim e coisas assim. Serviço então das missões jesuíticas no Brasil. Não é? Bom, vejam que este é importante, essa redução jesuítica em Nova Almeida, porque ela guarda um dos mais antigos retábulos, ainda maneirista, quer dizer, ainda proto-barroco, não é? Que nada é mais do que uma tentativa de imitar a fachada da igreja dos jesuítas em Roma, né? Esse retábulo dos Reis Magos, datado de 1615 a 1620, é, portanto, muito antigo. Nesse tempo nem existia Minas Gerais ainda, imagine vocês, né? Estamos no início aí da colonização realmente do Brasil, né? E veja que bela talha, não é, esse retábulo pioneiro desse primeiro estilo que tenta imitar a fachada de Jesus de Roma. Né? Eu estou colocando aqui a igreja sede dos jesuítas em Roma para vocês verem que esse é um padrão que está presente na mentalidade dos jesuítas o tempo todo. Né? O frontão com essas volutas, né? Um frontão triangular com volutas e a fachada dividida em compartimentos, como é aqui também, nichos para os santos e assim por diante. Bom, mas de todas elas, a mais importante talvez seja essa, né? A igreja de São Lourenço dos Índios, que data de 1586 a 1627. Ela foi reformada, ganhou essa lateral esquerda aqui com aqueles sinos em 1767, o que prejudicou um pouco a leitura do padrão jesuítico, né? O retângulo encimado por um frontão triangular. Por que ela é importante, essa igreja de São Lourenço dos Índios? Porque ela guarda um dos mais importantes retábulos mais antigos do Brasil, que é este aqui. Olha. Vejam que maravilha. Um retábulo proto-barroco, ou um retábulo ainda renascentista, né? Ou maneirista. É considerado uma preciosidade no Brasil. E ele é dedicado a São Lourenço. Ele segura uma grelha, estão vendo? São Lourenço foi um sacrificado, um mártir cristão, lá do início do cristianismo, que ele foi assado vivo numa grelha, por isso ele segura essa grelha, um atributo dele, o evangelho numa mão, ou às vezes uma palma de martírio, e essa grelha. Bom, o formato desse retábulo maneirista de 1640, é muito antigo, né, todo dourado, é típico, portanto, desse primeiro estilo barroco que nós vamos, ou proto-barroco, né, que nós vamos então memorizar assim, ó. Um retábulo maneirista, ele acontece no século XVII, é tido como estilo jesuítico porque tenta imitar a fachada da Igreja de Jesus de Roma, né? E ele é definido assim, ó, clara referência clássica, né? Vejam colunas jônicas, o arco romano, coisas assim. Embora afetada por deliberada sofisticação decorativa e grande liberdade formal, no caso as volutas, né? Ao lado do frontão lá. Inspiração na forma arquitetônica maneirista italiana, no caso a Igreja de Jesus. Quase uma repetição da estrutura compartimentada das fachadas, porque geralmente repete o desenho das fachadas dos colégios dos jesuítas em todo o mundo. Colunas retas e frontão triangular, enquadrando geralmente uma pintura a óleo ladeada por volutas. Volutas são formas curvas, não é? Nichos para imagens e relicários. Tem sempre função de suporte emoldurador de pinturas, imagens e relicários. Ela parece um armário, né? Assim, esse primeiro retábulo brasileiro. Favorecimento de certa autonomia das pinturas e esculturas enquadradas nos nichos alternados. Vocês vão ver que existem na Bahia alguns desses retábulos desse estilo, cheio de nichos, né? Aqui só tem um. Temática ligada às regras impostas pelo Concílio de Trento. Lembro vocês que o Concílio de Trento é que criou a Contra-Reforma, um movimento contra-reformista que adota os jesuítas como missionários da Contra-Reforma e, portanto, o Concílio de Trento foi um ditador de regras para todo o barroco, desde o início. Né? Bom, compare os dois, os mais antigos retábulos brasileiros, não é? Que é aqui, então, esses dois que estamos vendo, são jesuíticos. Não é? Bom, e vejam como se parece com o retábulo lá da Igreja de São Roque de Lisboa.
a tal capela rasa, né, de São Roque de Lisboa, estilo chão, frontão triangular aqui em arco, né, mas todo definido quase que renascentista, com colunas clássicas e retângulos e arcos romanos, assim por diante. Esse é o padrão do estilo maneirista em Portugal e no Brasil, então. Bom, altar-mor, então, da igreja de São Roque de Lisboa, sede dos jesuítas na capital de Portugal, no século XVII. Bom, muito parecido com esse também, não é? Veja os nichos para se colocar os santos e assim por diante. Lógico que há uma adaptação ao meio local, né? Aqui o douramento desse já se foi, né? Não existe mais. Bom, para terminarmos essas pequenas capelas, veja a igreja de São Miguel Arcanjo em São Miguel Paulista, em São Paulo, 1662. Também obra jesuítica. Vocês vejam lá o retângulo e o triângulo. O templo mais antigo de São Paulo é esse. Né? Foi local de catequese dos índios guaianazes. Restauração de 1959 tentou recuperar as características originais da construção, que reformas antigas prejudicavam. Né? E aí, acredito que ela mantenha hoje o padrão que foi lá no século XVII. Bom, vejam na lateral. Muito simples as construções do século XVII no Brasil. Mas vejam São Paulo, uma cidade de São Paulo, né? São Paulo do Piratininga, fundada inclusive com a colaboração do padre Anchieta, não é? Aqui está o famoso Colégio Jesuítico de São Paulo. Olha a data, 1553. Aliás, as diversas datas que vocês veem aqui, nós temos que entender assim que são datas de construções muito lentas, né? 53 seria a primeira casinha de sapé, né? Depois 1771 a primeira igreja já em pedra e cal, depois 1694 e terminada desse jeito que vocês estão vendo em 1701. Né? Esta igreja do Colégio Jesuítico de São Paulo, também conhecido como Pátio do Colégio, né? É o centro religioso da povoação que deu origem à cidade de São Paulo, São Paulo do Piratininga. Ali o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, ao lado de outros padres jesuítas, lógico, obedecendo então a ordem da Companhia de Jesus e o rei de Portugal, estabeleceram as sementes do povoamento do Planalto e a catequização dos indígenas locais e formaram um centro embrionário das entradas e bandeiras, que vão trazer então a civilização portuguesa para Minas Gerais, para o interior do Brasil. Veja como era, são uma gravura do século XIX mostrando como era o pátio do colégio e como está hoje, não é? Olhem, já muito destruído, mas preservado aí. Existiu inclusive um colégio semelhante no Rio de Janeiro. Infelizmente foi demolido. Olhem vocês. Demolido no século XX, 1922, junto com o morro, né, para o Morro do Castelo, por motivos urbanísticos do Rio de Janeiro. E nós só temos hoje fotografias dele muito antigas, mas veja pelo desenho ou por essa fotografia antiga, vê-se claramente o padrão jesuítico que vocês já conhecem, né, numa adaptação ao meio local. É uma pena que essa igreja foi demolida e existe outra fotografia, como esta aqui, do Marc Ferrés, um dos artistas da missão artística francesa, né? Aliás, filho de um artista da missão francesa, o Zeffirine Ferrés. Esse Marc Ferrés documentou muito o Rio de Janeiro no século XIX, né? Foi um pioneiro da fotografia. E lá no alto do Morro do Castelo, vocês vejam então esse convento jesuítico que infelizmente foi demolido. Mas, ainda bem que um retábulo que existia nele foi preservado e está hoje na Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro, na igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Eu vou mostrá-lo para vocês daqui a pouco. Vejam vocês, então, que pena, não é, a demolição desse colégio jesuítico no Rio de Janeiro. Bom, matrizes e outras construções leigas ou do Estado seguiam também o padrão jesuítico no século XVI e XVII. É o caso da Catedral de São Salvador do Mundo, a famosa Catedral da Sé de Olinda, que também foi demolida incendiada pelos holandeses, não é? Ela guarda padrões jesuíticos, vejam vocês. Foi incendiada pelos holandeses em 1631, quando da expulsão deles, né? E reconstruída com alterações durante o século XVIII. Restaurada pelo IFAM,
em 1974 a 76, buscando então suas feições originais maneiristas. Eu considero um belo trabalho que o IPHAN fez aqui para devolver as condições dessa igreja como era lá, né, no século XVII, em 1631. Vejam que a fachada é bem claramente do estilo jesuítico, né, o estilo maneirista. Não podemos chamar essas igrejas barrocas ainda, né? Elas são maneiristas. E vejam uma pintura do Franz Post da igreja demolida, né, ou em construção, não sei, lá em 1662. Ó. Esse óleo sobre tela do Franz Post, um dos pintores holandeses de Maurício de Nassau, se vê claramente a porta com essas colunas geminadas, olha aqui, né, adoçadas à portada da igreja. O interior é muito simples, capela rasa, no estilo jesuítico que vocês conhecem, mas é uma construção muito despojada, porque os retábulos originais se perderam, deveriam ser aqueles retábulos maneiristas, né, que vimos como em São Lourenço dos Índios, em Niterói. Infelizmente se perderam, e os retábulos posteriores do século XIX, que eram muito feios, foram retirados para se ter uma ideia da arquitetura, portanto, maneirista brasileira. Muito importante essa igreja, portanto, a Catedral de São Salvador do Mundo, né, em Olinda, que foi assim bem preservada. Bom, voltando aqui à igreja de Nossa Senhora das Graças, primeira igreja dos jesuítas, vocês veem que os jesuítas não iriam ficar satisfeitos apenas com essas construções tão simplificadas, tão adaptadas ao meio local. O que nós temos aqui, portanto, é um esforço inicial, mas à medida que ganham força e as cidades vão crescendo, eles vão construir assim. Não é? Aqui sim vocês vejam uma construção jesuítica do século XVII. A igreja do Colégio dos Jesuítas de Salvador, na Bahia, hoje a sede de Salvador. Por que tem esse nome? Porque os jesuítas, quando foram expulsos, em 1759, a sua sede do colégio em Salvador foi doada ao governo e então a Cúria transforma em matriz, né, a sede do Bispado de Salvador. Mas então, a sede do antigo Colégio dos Jesuítas de Salvador, feito pelo padre jesuíta Belchior Pires, em 1657 a 1672. Ela é absolutamente impressionante. Se vocês observarem, o esforço construtivo é totalmente português. As pedras de construção é pedra de Liós, vindas de Lisboa, vindas de Portugal, porque os navios não vinham vazios, eles tinham que ter lastro, né? Navio vazio era fácil de ser virado nas ondas, né? Então o lastro trazia esse material de construção, pedra, né? Era mais fácil trazer de Portugal, imagine vocês, para construir aqui. Por isso ele esse granito, esse mármore de Lisboa, né? A pedra de Liós, é uma espécie de um calcário, né? Vejam vocês, a ideia era construir semelhante a Jesus de Roma. Então aqui vocês vejam como os jesuítas são fiéis à sua sede-mãe, a Igreja de Jesus de Roma, lá do Vignola e Giacomo della Porta, de 1568. Um padrão maneirista impressionante. Então não podemos chamar essas igrejas ainda de barrocas. Elas são maneiristas, não é? E o interior, portanto, será também maneirista. Observe como é importante esse padrão que é respeitado em todo o mundo português. No caso, a Sé Nova de Coimbra, em Portugal, antigo colégio dos jesuítas também, né, o Colégio das 11.000 Virgens, de 1640, guarda o mesmo padrão de construção, né, fachada compartimentada em secções verticais e horizontais, frontão triangular e, logicamente, muito enfeitado, né, e com sêmolas, ou essas curvas, né, esses ornatos assim, é bem semelhante aqui. Do mesmo modo, essa outra, olhem, Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Colégio dos Jesuítas em Santarém, em Portugal. Mesmo padrão, perseverante eles, em construir semelhante, então, a Jesus de Roma. Veja o mesmo padrão que existe no Brasil, em Salvador, aí à direita, em 1657. Esse padrão os jesuítas levaram também para as Índias, né, para Goa, em todo o mundo português, na África. Né? Aqui vocês vejam, então, Coimbra e Salvador no Brasil e Santarém. As duas, Coimbra e Santarém, são em Portugal. É o mesmo padrão, maneirista. Né? Isso que é uma igreja maneirista. Repito,
a fachada é compartimentada em secções verticais horizontais, um frontão triangular ladeado por volutas, por sêmulas, essas curvas, né, que enfeitam assim. Vejam, a mesma coisa existe na igreja de Santo Alexandre, jesuítica também, em Belém do Pará. 1698 é o início dela. 1719 a construção. Aqui houve uma certa liberdade, né? Parece que as sêmulas se fundiram no frontão triangular. Mas a secção vertical, horizontal, está bem clara, então, em toda a fachada. Dos jesuítas, talvez a mais nostálgica, a mais curiosa para nós brasileiros, seria então o conjunto das ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Missões jesuítas, uma redução, não é? Conjunto de remanescentes, então, da antiga redução jesuítica, integrante dos chamados 7 povos das missões. Aqui os jesuítas construíram uma verdadeira cidade de índios, guaranis, não é? Índios que cantavam e declamavam, e que esculpiam e que pintavam, não é? Infelizmente atacada diversas vezes por bandeirantes paulistas, a cata de escravos, não é? É não propriamente uma ruína, mas é uma igreja inconclusa, não é? Porque quando eles foram expulsos em 1759, a igreja se quedou assim. Né? Veja, eu repito que redução indígena, em latim reductio, não tem o sentido de diminuir, mas de redirecionar. Né? Redirecionar as populações indígenas da América ao cristianismo. Né? Catequizá-los, evangelizá-los. Vamos ver alguns detalhes. Ela seria, acredito que pronta, toda coberta então de pedra de Liós, né? Essa pedra, esse calcário português, né? Ela ficou assim apenas no tijolo. Importante aí citarmos essas missões jesuíticas na América, as reduções, né? Seriam então aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas como parte de sua obra evangelizadora. O objetivo era criar uma sociedade com o espírito das sociedades cristãs europeias, porém sem os vícios e maldades daquela, né, lá da Europa. Os métodos seriam atrair os índios e estudar a sua língua para catequizá-los na fé cristã. Eu cito aí o padre José de Anchieta, que escreveu uma gramática da língua indígena, né, publicada em Coimbra. Reunião dos índios em povoados comunitários autossuficientes. Era uma cidade, os índios produziam para se alimentar, e chefiados pelos padres que os protegiam. Esse modelo missioneiro utópico esteve bem implantado em meados do século XVII. Os jesuítas tiveram diversas oposições, olha aí. Alguns setores da Igreja Católica não concordavam com os métodos deles, achavam que eles eram muito independentes. Oposição da população colonizadora no Brasil para que os índios não valiam o esforço da catequese, achava que índio não valia nada. Destruição dos povoados pelos sertanistas, caçadores de escravos, que aprisionavam os índios para o trabalho forçado na economia colonial. Suspeita também por parte da corte portuguesa de que os jesuítas desejavam criar um império independente. São as fofocas políticas do tempo, né? E aí acontece a expulsão dos jesuítas em 1759 e a dissolução de sua ordem em 1773. Eles foram expulsos do mundo português, porque inclusive dizem que um grupo de jesuítas tentou assassinar o Dom José I em Lisboa, o rei de Portugal. Bom, e aí resta incompleto, né, essa sinfonia inacabada que são os 7 povos das missões, né, as missões do Rio Grande do Sul. Mas vejam, alguns monumentos que eu também gosto de mostrar, longe do Brasil, né, no caso na China, olha até onde chegaram os jesuítas. Macau, na China, a igreja do Colégio Jesuítico de São Paulo, ou Colégio da Madre de Deus, é de 1602. O padrão, vocês já conhecem, não é? Fachada compartimentada e o frontão triangular ladeado por sêmulas, por curvas, não é? E muitos enfeites, né? Colunas jônicas, clássicas. Esse é o estilo maneirista. E curioso que o retábulo seria assim também. Essa igreja foi destruída em um terremoto em 1835 e só restou, então, a fachada. É uma das atrações importantes do turismo em Macau, na China. Vejam essa outra. Na Índia, olha que coisa, né?
A Basílica de Bom Jesus de Goa, na Índia. Aliás, Goa, a costa de Malabar, na Índia, né, a costa ocidental da Índia, fala português. Né? Esse santuário de São Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente, é, em construção, uma leitura indiana do padrão, portanto, maneirista que vocês conhecem, né? O jesuítico. A mesma coisa vocês vão ver no Brasil. Olha, o frontão triangular, ladeado por essas sêmulas. Aqui parecem dois leques, né? Interessante. Mas eu chamo a atenção aqui para um fato curioso, que é de onde eles tiravam esses desenhos, né? Para fazer esses ornatos, né? No caso, consultavam estampas ornamentais, estampas europeias desenhadas por italianos ou flamengos ou franceses. Essas estampas, às vezes coloridas à mão, né, circulavam nos ateliês dos artistas que se inspiravam então nos estilos da moda. Vejam que é a mesma coisa que vocês veem nesses óculos, né? Essas ferronneries é o nome que nós damos a esses elementos ornamentais aqui. Parecem lâminas de ferro se dobrando, né? Daí o nome ferronnerie, não é? Ali, no caso é um retângulo, mas aqui são círculos, mas é o mesmo padrão, né? Mesma coisa aqui, ó. Vejam. Aqui, veja o nome de Jesus, né? IHS é o símbolo da Irmandade, da ordem jesuítica. E vejam um motivo ornamental de estampa europeia dos séculos XVI e XVII. No caso, isso é uma estampa italiana, né? Nós vemos também uma forma de ferronneries, essas como se fossem formas que se enrolam, né, de metal que se enrolam ao redor de um tema central, no caso ali o óculo. Isso, então, um elemento, se vocês memorizarem, vendo isso, temos que identificar século XVI e XVII. Depois não existe mais isso. Isso só vai durar até mais ou menos no último quartel do século XVII, isso já desaparece. 1670 já não existe mais. Então, claramente se vê uma igreja dessa é do século XVII. E, do mesmo modo, o retábulo, veja São Lourenço dos Índios, né? E assim vamos terminando, mostrando para vocês o altar de São Lourenço de Niterói, em 1640, São Lourenço dos Índios, né? O santo que segura a grelha lá, né? Esse é o padrão, portanto, que a gente vai ver repetindo. O retábulo repete a portada das igrejas, repete a fachada inteira das igrejas, não é? No frontão lá em cima. Os jesuítas são muito harmônicos no que fizeram. Em todo o mundo, seja na Índia, seja na China, seja no Brasil, em Portugal, mantiveram esse mesmo padrão, né? Na fachada das suas igrejas e nos retábulos também. Como, por exemplo, a São Roque de Lisboa, não é? E o interior, que é uma espécie de caixa retangular com capelas rasas, é outro padrão jesuítico que vamos ver também no Colégio dos Jesuítas de Salvador, na Bahia. Né? Aquela igreja que só mostrei por fora, aqui vejam por dentro. É a mesma coisa, só que muito mais pomposa que Portugal, inclusive. Né? Mas observe que o próprio arco cruzeiro, esse arco monumental, parece um arco de triunfo que separa a nave da capela mor, ele parece uma repetição da fachada, né? Do mesmo modo. Vejam, o Colégio, então, dos Jesuítas de Salvador, na Bahia, e a Igreja de São Roque de Lisboa. É o mesmo padrão. Né? Os retábulos, inclusive, se parecem, olhem. Né? Curiosamente, os jesuítas gostavam de colocar telas pintadas sobre o trono, onde se punha a veneração do Santíssimo. Né? Em certas épocas do ano, eles mudavam, né, as telas. Essas de Salvador já se perderam. Não tem mais a tela que fecha a boca do trono lá em cima, no arco superior. Né? Esse retábulo em Salvador, da Bahia, foi feito por 4 padres portugueses e um padre baiano, todos jesuítas. Né? Aqui o altar-mor da Igreja de São Roque de Lisboa, um pouco antes, né, em 1625. Eles mantêm, portanto, mesmo que pareça um pouco diferente, eles mantêm o mesmo padrão, né? O mesmo acerto de divisão das formas no espaço, nessas capelas rasas. Olha aqui, então, como a tela muda, né? Aqui é uma ascensão de Nossa Senhora, aqui ali a ascensão de Jesus. Uma pena que essas da Bahia se perderam. Mas para a gente concluir, vou mostrar os retábulos laterais dessa sede dos jesuítas em Salvador, capital do Brasil, então. Vocês estão vendo aí retábulo à direita da capital de Portugal, Lisboa, à esquerda, a capital do Brasil, Salvador.
É a mesma coisa, apesar de mais simples. Alguns estudiosos consideram esse retábulo das Virgens Mártires, um retábulo lateral na igreja dos jesuítas em Salvador, ser ainda do século XVI, né? Mas eu tenho certeza que ele é de meados do século XVII, na minha compreensão, não é? Vamos ver por quê. Olha aqui, ele inclusive parece um armário, é o mesmo retábulo que vocês estão vendo, fechado e aberto. Aberto para mostrar diversos nichos com imagens de santos de devoção, relicários, né? A mesma coisa que vocês vejam lá, né? No São Lourenço dos Índios. Esse é o estilo maneirista no Brasil. Isto é século XVI e XVII. No século XVIII vai ser outra coisa, né? Então, hoje, vejam, batalhamos bastante o estilo maneirista. Olhe como ele repete a fachada da igreja, né? Secções verticais e horizontais, dividida em compartimentos, um frontão triangular com umas volutas enfeitando, umas sêmulas, né? Aquelas linhas curvas lá em cima. Aí, como é a fachada da igreja, se repete. Os jesuítas são muito coesos no que fizeram. Aqui, então, finalmente eu mostro o retábulo de Nossa Senhora da Conceição, do antigo colégio de Santo Inácio dos jesuítas no Rio de Janeiro, que foi demolido. Infelizmente, essa demolição aconteceu por modernidade no século XX, não é? Mas o retábulo foi guardado na Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro, onde não me deixam fotografar o retábulo. Então eu tive que mostrar em preto e branco, né, para vocês verem. Mas dá para ver claramente que é uma repetição do estilo jesuítico, né? É um dos belos retábulos muito antigos no Brasil, né, desse estilo maneirista. É um estilo renascentista, pode-se dizer assim. Quer dizer, o Brasil teve um renascimento, né? Um restinho de renascimento já na sua fase maneirista. Como é também aí à direita o retábulo na sede dos jesuítas na capital colonial do Brasil, Salvador da Bahia. Bom, aí vejam como é semelhante a Macau, né? Na fachada lá que vimos na China, né? Em Macau. É a mesma coisa, eles mantêm esse padrão, né? Jesuítico, maneirista. Bem, essa foto aqui eu fiz com o celular, assim, meio escondido, mas dá para vocês verem como ele é dourado, realmente é muito bonito, esse retábulo do antigo colégio demolido no Rio de Janeiro, né, dos jesuítas. Muitas imagens já se perderam, mas ele é guardado na Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Vou ainda conseguir fazer uma foto melhor dele para mostrar a vocês. Vejam que o padrão dele é o mesmo, vários nichos para relicários, para santos, né? E o padrão é meio geométrico, renascentista ou maneirista, como se diz, né? Aí o retábulo das Virgens Mártires de Salvador. Mas aqui um detalhe curioso, veja essa foto melhor, para mostrar aqui esses relicários, são santos de barro, de terracota, com relíquias no peito assim, para serem venerados, é tudo muito contra-reformista, né, para mostrar a vida dos santos mártires como exemplo e assim por diante. Mas vejam aqui na parte de baixo, olha que interessante, elementos que vocês já conhecem, não é? Ou seja, aquelas ferronneries que eu já mostrei para vocês nos motivos ornamentais de estampas italianas do século XVI e XVII, que trazem esses elementos. Era como se fosse um figurino em gravura em metal que circulava nos ateliês dos artistas que assim copiavam. Como aqui também, olha, um outro também do século XVI e XVII. Veja essas curvas e ornatos de folhas de acanto que existe aqui. Então, são elementos que nos atestam isso ser de meados do século XVII, né? Chegar no Brasil uma coisa assim tão moderna para aquele tempo, né? Temos que estar no século XVII realmente. Para terminar, então, vamos ver o estilo dos retábulos maneiristas segundo o Germain Bazin, né? Olhem as datas aí, como mostrei hoje. 1628, São Roque de Lisboa. 1620, até antes, né? A sede dos jesuítas no Rio de Janeiro, o demolido colégio dos jesuítas. 1640, na igreja de São Lourenço dos Índios, em Niterói. E 1650, a retábulo lateral da sede dos jesuítas na capital da colônia, em Salvador da Bahia, né? Vejam, então, aí, São Roque de Lisboa, Colégio dos Jesuítas do Rio, São Lourenço de Niterói, Colégio dos Jesuítas de Salvador. Se vocês guardaram, merece então 10 nessa aula, né?
Na próxima aula nós vamos começar a tratar o primeiro estilo barroco, que é esse estilo aqui, ó, o estilo nacional português, não é? No caso aqui nós vemos o altar-mor da Catedral de São Luís do Maranhão, antiga igreja do Colégio dos Jesuítas também, Nossa Senhora da Luz. Vamos iniciar a próxima aula a partir dele, vamos estudar então esse primeiro momento barroco, como ele se deu no litoral do Brasil, o estilo nacional português. Agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Dou parabéns para a paciência de vocês de ouvir esse falatório sem fim, mas desejo a vocês uma boa noite e até a próxima aula.